Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia neste meio de tarde, tarde fria aqui em São Paulo. Hoje nós vamos falar de cuidados, qualidade de vida, como é importante a gente falar disso pra gente, pra você aí do outro lado, pra quem mora com você, pra pai, mãe, cuidar dos idosos, cuidar dos filhos, cuidar de quem precisa, né, Márcia Sena? Isso, Samira. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, agradeço Imagina. muito. Vai ser um prazer bater esse papo e conversar com os teus ouvintes também. Vamos lá, um tema tão importante hoje, gente. A Márcia Sena, ela é fundadora e CEO da Senior Concierge e especialista em qualidade de vida na terceira idade e em qualquer idade também, tá? É idealizadora da Senior Concierge, que nasceu a partir de uma experiência pessoal de dificuldade em conciliar o trabalho e os cuidados com os pais. É especializada nas necessidades e desafios da terceira idade e desenvolveu serviços com foco na manutenção da autonomia de pessoas da melhor idade no local de convívio, ou seja, na nossa casa. Vamos falar hoje de qualidade de vida e os cuidados com idosos. Que belo trabalho! Ai, obrigada. É muito legal isso, né? Nasceu, realmente eu falo, nasceu de sentir na pele, né? Da necessidade de querer estar perto dos meus pais no momento que eles estão envelhecendo. Meu pai ainda está vivo, minha mãe faleceu. E de criar alguma coisa que fosse bacana e pudesse ajudar outras pessoas que nem eu, outros filhos, né, que nem eu, e que se veem nesse dilema, né? Como é que eu dou conta de tudo? Como é que eu ajudo os meus pais no momento que eles precisam bastante, eles começam a precisar do nosso suporte? Sim. Como é que eu dou conta disso? E com o aumento da expectativa de vida, que isso já é claro, né? A grande maioria de nós ou passou, ou passa, ou vai passar por situações desse tipo em algum momento da vida, né? Agora eu te pergunto, como equilibrar a vida pessoal com esses cuidados que a gente não pode deixar de lado? Olha, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, que às vezes você se sente como você está com os malabares, né? Jogando, equilibrando tudo, né? E que nada pode cair. Eu tive que aprender a duras penas, né? que às vezes algum malabar vai cair. E que a gente tem que aprender a priorizar e saber qual é o malabar que vai cair. Tem que ser um não tão importante, não tão daqueles relevantes, né? Então, você tem que estar sempre de olho, né? Na sua família, seus filhos, se você tiver, os pets, ou o marido, ou esposa, enfim. Aqueles que estão próximos. No caso, os teus pais também, e muitas vezes a carreira, mas assim, tudo você tem que buscar um olhar de negociação, né? Exatamente. E a comunicação é fundamental. Muitas vezes você fica trancando tudo dentro de você e não fala para as pessoas o que você está passando, então tem que aprender a pedir ajuda, tem que aprender a se comunicar. Olha, eu não posso isso hoje, mas amanhã eu posso. Vamos negociar. Vamos negociar, né? Vamos priorizar. Porque senão você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você acha que você tem que dar conta sozinha de tudo. E uma hora você vai ficar doente, uma hora você vai ter burnout, você vai estar estressado, pode ter depressão. E isso é comprovado cientificamente. O duro é que né? E as mulheres são as maiores cuidadoras, né? Sempre. Ainda são. Sim, são. Em geral, assim, no nosso dia a dia, o que a gente vê na empresa, 80%, 90% das vezes quem nos procura são as mulheres, são irmãs, ou porque são só mulheres mesmo, mas assim, quando tem mulheres e homens, irmãos também, em geral é a mulher que vem, né? É aquela coisa que a gente carrega da maternidade, do cuidar, do acolher. Então, acaba ficando uma coisa quase que natural, que seja a mulher que venha. Mas isso tem um peso também, né? E grande, né? Grande. A gente tem que aprender a dividir esse peso, a conversar com os irmãos. A gente recomenda isso, né, para as famílias. Olha, não, meu irmão é muito ocupado, meu irmão trabalha muito. Mas você também é ocupada, né? Você
cuida dos teus pais, da sua casa. Então, assim... Às vezes trabalha fora. Às vezes trabalha fora, muitas vezes. Então, é isso. A gente tem que aprender, nós mulheres, a buscar ajuda. A gente tem que aprender as mulheres a buscar as amigas e as amigas se ajudarem. Né? Eu acho que é uma coisa que é um grande grupo de apoio, né? Um grupo de apoio. Você tem que ter essa rede de apoio e para o resto da vida. Diz que esse é um segredo, né? Quando você tiver idoso, você ter um grupo de apoio, uma rede de apoio é fundamental para você viver bem e viver com saúde e viver feliz. Isso, por pesquisa, mudou a faixa etária de quando a pessoa já é considerada idosa? Não, ainda continua... pela Organização Mundial de Saúde, ainda é com 60 anos. Que absurdo! Mas os 60 anos hoje é muito novo, é gente muito nova. Né? Em extrema atividade, está produzindo. Maturidade, intelectualmente, né? E até um grande debate nas empresas hoje, né? Porque, 60 anos tem que sair da empresa. Não, mas espera aí, às vezes a pessoa está no auge do poder dela de liderança, né? Da maturidade, da tomada de decisão. Então, é a melhor fase da vida dela, muitas vezes. Pois é. Então, assim, o que a gente vê? Eu não tenho cliente de 60 anos, a não ser que ele tenha uma doença muito grave, né? Sei lá, genética, né? Alguma coisa rara e tal. Os nossos clientes, a média está em torno de 78 anos. Né? Quase nos 80. E até 100. Tem cliente de 100 anos que mora sozinho e que a gente só dá algum suporte. Morar sozinho é legal? Nessa idade? É legal se você tiver amigos, sua rede de apoio, se a sua casa estiver adaptada e adequada para o processo de envelhecimento. E se você tivesse suporte, ou você tem um serviço, que nem alguns que a gente disponibiliza, ou se você tiver a tua família que te ajude. E se você está super bem, ok. A gente está sempre de olho, né? Porque a família, quem é mais novo, vai sempre ficar de olho em quem é mais velho. Isso, exatamente. Se estiver assim, ok morar sozinho. E se estiver feliz, né? E assim, as pesquisas mostram, se você perguntar, a maioria dos idosos não quer sair da casa deles. Eles querem ficar no cantinho deles. Que é onde eles têm as referências deles, né? A história de vida, muitas vezes, a identidade deles e a independência deles, né? Aquela coisa de... Antigamente era muito natural, né? A avó vinha morar, né, na casa da família, o avô. E hoje não é mais assim. Esse idoso está diferente, as famílias estão diferentes e as casas estão diferentes, né, Samira? Antigamente, você tinha casas maiores. Hoje você tem famílias morando em apartamentos, sei lá, de 70 metros quadrados. Como é que você coloca, muitas vezes, o idoso, uma cadeira de rodas? Então, começa a ficar tudo complexo, né? E com a tua rotina, com uma demanda diferente, toda a rotina da família também muda. Isso, muito diferente de antigamente. As crianças iam para a escola a pé, sozinhas. Hoje, já começa toda uma complexidade. Muda tudo, né? Mudou muita coisa. Mudou. E quem cuida mais também acaba sendo aquela mulher da faixa dos 50, né? Que acaba sempre, que é o que a gente chama da geração sanduíche. Isso mesmo. Cuida dos filhos e cuida dos pais. Isso. E muitas vezes tem a sua carreira também, né? Sim. E trabalha também. Então, ela também tem que ser cuidada, ela né? tem que ser olhada. Essa mulher tem que ser cuidada. É muita pressão em cima dela. E ela também se pressiona bastante, né? Eu acho que a gente tem que aprender, as mulheres da nossa geração, Samira, a gente tem que aprender a não se culpar tanto. Não deu. Eu às vezes me vejo nisso. Comi bola, esqueci da festinha de aniversário do coleguinha da escola. Né? Acontece. Nossa, esqueci de comprar o presente. Então, assim, a gente não pode levar isso tão a sério, né? Se sentir mal por isso tão mal. Pede desculpas, culpa, né? A gente se culpa muito, a gente se chicoteia muito, né? A mulher brasileira, né, se cobra bastante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu recentemente ouvi uma entrevista super bacana de uma mulher falando que ela viveu na Alemanha. Ela falou assim, eu observei que as alemãs, elas são muito bem resolvidas e elas escolhem os papéis que elas querem e os papéis que elas querem fazer melhor. Então, por exemplo, se ela resolve, eu quero ser dona de casa, ela é dona de casa feliz, não está nem aí.
ninguém fica falando se ela, nossa, não trabalha, não sei o quê. Porque isso existe no Brasil ainda. É verdade. Né? Nossa, fulana não trabalha. Nossa, fulana só é dona de casa, só cuida da casa, não faz nada. Não faz nada? Como assim? Então, eu acho que a gente tem que ir desmistificando e desconstruindo essas Crenças, coisas, essas né? crenças que foram se criando ao longo do tempo, né? E de que a gente tem que dar conta de tudo. É verdade. Esqueci de falar, mas a gente está ao vivo, viu? Você pode acessar vibemundialfm.com.br. Lá no, além do áudio, lógico, que é rádio 95,7 FM, 660 AM, você clicando no assistir ao vivo, você vai ser direcionado para o nosso YouTube direto. Pode participar com a gente. Daqui a pouco eu vou abrir aqui. Quem sabe a gente tem alguma pergunta para Márcia Sena, para a gente bater um papinho a mais. Que legal. Quais são as demandas do idoso referentes a dar autonomia para ele? Eu acho que isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de idoso, a gente está falando de N possibilidades. Há pessoas que são extremamente ativas, mesmo aos 80, 90 anos, e outros que já têm as suas limitações. Até esses que têm as limitações, como que a gente pode colaborar para dar autonomia para ele? Ele não pode perder o lugar dele dentro da casa. Não pode. Nem da nossa vida. E existe, quando eles vão perdendo um pouco quando eles vão tendo essas limitações, existe uma tendência meio que natural, e que também a gente tem que trabalhar isso, que é infantilizar o idoso. Então, vozinho, não, você não pode. Aí, por exemplo, se ele treme, independente dele ter Parkinson ou não, ele tá mais debilitado, ele se suja para comer, a tendência é o quê? A família, se puder, vai dar na boca. Ou até os cuidadores. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos profissionais, não, você tem que deixar ele fazer aquilo que ele consegue. Ok, vamos tentar até quando ele conseguir. Tá bom, vai sujar a roupa, põe um pano de prato, põe alguma coisa. Mas deixa ele tentar. Deixa ele ir até onde ele pode. Então, tem que fazer isso. Tem que deixar, porque senão ele vai encolhendo, ele vai perdendo as funcionalidades. É mais fácil ele começar a ficar com mais limitações. Mais dependente, isso, e com mais limitações. E ele vai se acomodando, ele vai se movimentando menos. E aí, assim, aí é o começo do fim, né? É quando ele vai decaindo. Então, assim, tem que estimular. Lógico que não pode ser, o senhor tem que correr uma maratona. Não. Não, e nem a gente também não vai escravizar, né? Não. Mas assim... Com prazer. Se ele consegue... Se ele precisa de um pouco de ajuda para pôr a camisa, ok, a gente ajuda um pouco, mas assim, não é... tudo a gente vai fazer. Não, ele tem que fazer até onde ele consegue. E a gente estimular. Poxa, que bom, vô. Conseguiu. E esse convívio, você falou de vô, né? Esse convívio dos netos com os avós, a diferença de geração é importante também, né? Os dois lados se beneficiam. Sim, quando os dois lados estão abertos, né? Então, mas aí muitas vezes cabe também a mãe, o pai a fazer essa facilitação, né? Porque muitas vezes o adolescente está revoltado. Aquele adolescente rebelde, um idoso mais reservado. Mas aí é muito legal a família como um todo tentar descobrir uma coisa que eles possam fazer juntos. Seja algum tipo de jogo, de tabuleiro. Então, o meu pai, hoje ele nem quer muito, nem gosta muito, mas ele jogava xadrez com os meus filhos. Porque eu estimulava isso. Porque meu pai sempre jogou xadrez, e aí eu pus os meus filhos para aprenderem, para jogar com o avô. Mas que bom, né? Porque é um estímulo para a memória. Isso. E as crianças aprendem um jogo lúdico. Exatamente. Não é só o videogame lá. Exatamente. Do mesmo jeito que os idosos também querem aprender os jogos, querem aprender a mexer no computador. Nas redes sociais, o neto às vezes faz o perfil, tira foto, mas tem idoso já, principalmente na pandemia, eles aprenderam, né? Legal, eles aprenderam a fazer videochamada, a usar o WhatsApp, a tirar selfie, né? Que legal. Era uma forma de interagir com a família, porque muitos deles estavam super isolados, né?
Sim. Então, essa foi uma maneira, né? E que, no nosso caso, com os nossos profissionais, a gente estimulou muito isso. Estimulava até, assim, videochamada com uma prima que mora em Bauru. Vamos marcar um chá da tarde. Cada uma fazia um bolo lá na sua casa, um chá, e elas sentavam e marcavam a videochamada. Que bolo de que você fez? Como é que é a receita? Então, aquilo era um estímulo. E ele participava, É. não é? Então, o idoso, ele participa desse momento familiar mesmo à distância. É. E isso é bom, né? Realmente, todo mundo falou mesmo da pandemia, que o celular salvou a vida de muitos, né? É. Porque era a forma de ver os netos, por exemplo. É. Não é? É isso aí. Na Sênior Concierge, é chique, né, o nome. Você manda um concierge para atender a pessoa. A gente está falando aqui de envelhecer, né, de envelhecimento, de cuidados com idosos. E a gente sabe que a gente tem vários tipos, né? Tem o que está acamado, tem o que ainda é extremamente ativo. A tua clientela é voltada a todos os grupos? Isso, a todos os grupos. Tem um pouco de tudo. De idosos, Enfermeiro, mas por exemplo? a gente tem enfermeiros, a gente tem auxiliares e técnicos de enfermagem, cuidadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, gerontóloga. Então, porque é toda... Uma rede. E dependendo do caso, por exemplo, no Alzheimer, muitas vezes eles precisam de fono, eles precisam de físio, né? Então, além do cuidador. Além do cuidador. Tem tudo isso, né? Que é bom, né? Que é bom, que faz parte da vida da gente. Porque, às vezes, a gente está com um idoso dentro de casa e fala, um dia eu vou precisar, mas não quer nem olhar para aquilo, né? E é legal a gente se programar para isso, né? Até para não sofrer quando chegar o momento. E tá aberto e não ser tão resistente. Acho que todo mundo já passou ou vai passar por isso. Eu acho que isso também é importante a gente falar. Eu falo isso. Eu falo assim, eu não vou ter vergonha de pedir ajuda se eu não conseguir. Não quero. Olha, acho que eu vou precisar de cuidador aqui 3 vezes por semana, para me ajudar com isso, com aquilo. Então, eu acho, né? Não sei, vai ver que eu chego lá na frente, faço tudo diferente. Mas o que a gente vê, o idoso muito resistente, que ele se beneficiaria muito já de ter ajuda, né? Antes até de quando chegar aquela hora que ele já não tem mais tanta força. Mas, de repente, uma pessoa para acompanhá-lo no médico, para fazer exames. Ou para fazer coisas legais que ele deixa de fazer. Para ir no shopping. Para ir no shopping. Às vezes ele fala, eu vou sozinho. Eu gosto tanto de ir no shopping e tomar café, mas eu vou sozinha. E não vai. Eu gostaria de ir ao cinema. Não tenho quem vá ao cinema. Aí, a gente tem esse tipo de serviço, né? Então, vai, por exemplo, o profissional lá, o concierge, 2 vezes por semana. E aí, eles fazem uma agenda, eles programam uma agenda. Esse dia eu tenho que ir ao médico, você me acompanha. Mas, na quinta-feira, a gente vai para o shopping. Eles fazem uma programação. No começo, até pode ter um pouco de resistência, né? Mas depois eles ficam íntimos. Eles adoram e começam a ver os benefícios. E a pessoa desabrocha, ela revive. É muito bonito. Você estava me falando que, recentemente, coisa nova, né? No trabalho, você abriu um instituto de ensino. Você forma cuidadores? Isso. O que é preciso para ser um cuidador? Para quem é direcionado, né? Olha, primeiro tem que ter o dom, tem que gostar de idoso, né? Tem que ter paciência, tem que saber que em algum momento você pode ter que ajudar o idoso com a higiene, você pode ter que trocar a fralda, né? Tem tudo isso. Mas por que a gente abriu esse instituto de ensino? Porque a gente queria formar um cuidador. Primeiro que ao longo desses anos que a gente está no mercado, a gente desenvolveu o nosso próprio método para que os idosos alcancem um envelhecimento ativo. Então, eles têm estímulos mentais, sociais, atividade física, todos eles, independente do estado que eles estão. Lógico que o que está acamado não vai conseguir fazer tanta atividade física. Mas, às vezes, ele pode cantar. Às vezes, ele toca violão. Então, assim,
tudo dentro dos limites deles, né? Mas tem tanta atividade, né? Você tá falando aqui. A gente criou o nosso método. E aí, quando vinham os profissionais, quando a gente contrata que não trabalharam com a gente ainda, você vê que eles não têm esse olhar para o envelhecimento ativo. Então, você tem aquele cuidador, o que você vê muito no mercado? É o cuidador que fica no Zap Zap e o idoso fica na frente da televisão. E com a gente não quer isso. Não é isso. Não é que vai agitar o idoso o tempo todo. Ele pode assistir televisão um pouquinho, mas ele também vai ter outros estímulos. Ele tem que ter esses estímulos para ele ficar bem. Principalmente, não, a gente fala muito do físico, mas o mental também, né? Exatamente. Porque, já falei logo no comecinho, estamos envelhecendo. Queremos envelhecer saudável. Ninguém aqui A quer expectativa viver de vida. até os 100 numa cama. Não, a gente quer chegar até os 100. Eu quero que nenhuma uma senhora que era nossa cliente, que viveu até os 102 anos, morava num flat aqui, nos Jardins. No flat. Bem tranquilinha. Toda, assim, ela precisava de um suporte mínimo, né? De alguma ajuda. E viveu até os 102 anos, batendo perna aí pelos Jardins. Olha que legal. Eu acho que é isso que a gente tem que almejar, né? Daqui pra frente. Envelhecer saudável é isso, né? Estar ativo. Estar ativo. Estar até produzindo. Estar vivo, né? Estar aqui presente o tempo todo. E quando surge a primeira questão que deixa aquela pessoa com o start, nossa, eu estou envelhecendo. Qual que deve ser o nosso pensamento? O que eu posso fazer para melhorar isso aí? Eu comecei, por exemplo, chegava final de ano, principalmente o estresse daquele final de ano, tudo, eu travava a lombar. E aí, eu fui 2 anos seguidos no ortopedista, né? Chegava no final do ano e ia lá. Ele falava assim, Márcia, você tem que fazer exercício físico. Então, assim, não adianta. Se eu não fizesse nada, eu ia todo ano, ou provavelmente muito antes, ia toda hora começar a ter problema na lombar. E aí, eu falei, tá bom, vou encarar. Não gostava muito, assim, de academia, mas eu fui procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer. E hoje eu faço. É um sinal. Acaba sendo um sinal. E você vê que o sinal, ele aparece muito antes do que a gente imagina. Exatamente. E com certeza tem muita gente de 30 ouvindo a gente falar e fala assim, mas eu também tenho dor. Então, a gente tem que... a gente fala assim, que o envelhecimento, você tá com 100 anos, 90 anos, é uma somatória das escolhas que você faz na vida. Ninguém adoece da noite pro dia. Você vai, né, somando um monte de coisinhas aí. Se você fuma, se você bebe demais, né? Se você, enfim, não come adequadamente, isso tudo vai somando, né? Que bom, ó, tem gente aqui falando, a Luciana falando, minha mãe tem 89 anos, eu sou filha única e cuido dela com muito carinho. Parabéns, Luciana. Muito bem. E se precisar de alguma coisa, peça ajuda. Peça ajuda. Né? Para as primas, para as amigas, né? Tenha uma rede de apoio para você também. Amiga para isso também, né? É isso aí. E quando a gente não pode fazer alguma coisa para um filho, para um sobrinho, para o marido, peça ajuda também. Não é? Aí. Tá quase terminando o programa, Márcia. Eu quero que você deixe os seus contatos para o ouvinte, né? As redes sociais, como que a pessoa pode localizar o trabalho e abrir a mente em relação a esse cuidado. Bom, pode me achar, por exemplo, no Instagram, marcia.r.sena, marcia.r.sena. Daí tem o Instagram da Senior Concierge, tem o Facebook da Senior Concierge, tem o meu Facebook, que é Márcia Sena. Pode falar comigo, eu respondo. E tem o nosso site, que é o www.seniorconcierge.com.br. seniorconcierge.com.br. É legal a gente se informar a respeito, né? Sim. E se você quer ser cuidador, um cuidador de qualidade, procura também, né? Esse pode ser o caminho para que a gente possa também se profissionalizar. Exatamente. Uma mensagem, minha amiga. Uma mensagem, eu acho que tem a ver com aquele tema inicial que a gente falou, da gente cuidar da gente, a gente tem que estar bem. Lembrar que nem no avião, né? Qual que é a recomendação em caso de turbulência e crise? Primeiro você põe a máscara em você para depois pôr no outro.
Então, esteja bem. Cuide de você também para você poder cuidar dos outros. É isso. Obrigada, viu? Adorei essa conversa. Ai, eu amei estar aqui com você. Que bom, que assunto. Pode vir mais vezes aqui para Vibe Mundial. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã às 16h30 estou aqui com você mais uma vez. Um grande beijo, até lá.